nós esperamos, a partir desse debate, desse encontro, que haja um esclarecimento de ideias, que haja também propostas que possam nortear não somente a escolha do voto daqueles que votarão na próxima eleição, mas também que possa trilhar e demonstrar um caminho, ou o caminho que cada um pretende fazer, sempre lembrando aquela definição maior de política do próprio filósofo Aristóteles, política como ciência do bem comum, ciência do bem maior, daqueles que buscam, antes de tudo, produzir a vida boa para aqueles que vivem na polis ou na cidade. Então, para não me prolongar, para ficar dentro do horário, gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui hoje. Espero que seja proveitosa, sobretudo para nós, e agradecer também aos alunos e participantes, que seja produtivo. Muito obrigado, boa noite. Inicialmente, nós vamos fazer a leitura das regras do debate para que todos possam tomar conhecimento delas, mas antes de tudo é importante pedir, solicitar a todos os senhores que desliguem os seus telefones celulares ou que pelo menos o coloquem no modo silencioso para evitar que a gente desconcentre aqui as pessoas que vão realizar esse debate. Muito obrigado. Para a realização desse debate foi feita uma reunião aqui na faculdade com os representantes de cada um dos prefeitos que estão aqui presentes, e todas essas regras elas foram decididas em comum acordo. A primeira delas é que a imprensa escrita da cidade de Curvelo, o jornal da FAC, o nosso órgão de divulgação interna, poderão e desde já se encontram autorizados pelas coligações e comissão organizadora a divulgar uma foto geral do debate em matéria alusiva ao evento. Sobre as regras, nós vamos começar com a composição da mesa. Para isso, será concretizado o sorteio entre os candidatos, objetivando a ocupação das mesas 1, 2 e 3 aqui à minha direita. Às vezes é difícil para a gente lidar com as novas tecnologias. Bom, para ocupar a mesa número 1, aqui logo à minha direita, por favor, o candidato Viriato Mascarenhas Gonzaga III. A mesa número 2, por favor, será ocupada pelo candidato Maurílio Soares Guimarães. E, finalmente, a mesa número 3, pelo senhor Henrique do Carmo Rodrigues. Bom, nós teremos esse debate constituído em 5 blocos que serão os seguintes. Bloco 1. Serão concedidos a cada candidato, obedecendo ao sorteio do item A desta regra, 10 minutos para a exposição do seu plano de governo. Bloco 2. Por ordem de novo sorteio, o candidato terá 1 minuto para formular a qualquer candidato à sua escolha uma pergunta. Este, por sua vez, terá 3 minutos para sua resposta, seguindo de 1 minuto de réplica e 30 segundos de tréplica. Bloco 3. Serão sorteadas 2 perguntas para cada candidato, pela ordem da composição da mesa alternadamente.
Perguntas essas formuladas pelos acadêmicos da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Cada candidato terá 2 minutos para responder cada pergunta. Respondida a mesma, o mediador sorteará outro candidato para comentar a referida resposta no prazo de 1 minuto. Será permitida tréplica de 30 segundos para o candidato questionado. Bloco 4. Cada candidato, através de novo sorteio, poderá escolher um tema de seu plano de governo para fazer uma exposição durante 3 minutos. Em seguida, será sorteado um outro candidato que terá 1 minuto para comentar sobre o tema exposto. Finalmente, bloco 5, serão observados aos candidatos, por nova ordem de sorteio, 3 minutos para considerações finais. Bom, de acordo com a composição da mesa, vamos retomar o bloco 1, serão concedidos a cada candidato, obedecendo ao sorteio do item A dessa regra, 10 minutos para exposição do seu plano de governo. Então, em primeiro lugar, por favor, senhor Viriato Mascarenhas Gonzaga III, para que utilize a palavra e ocupe em 10 minutos fazer uma apresentação geral do seu plano de governo. Por favor. Bom, inicialmente, meu boa noite a todos e a todas, especialmente aos alunos e alunas, aos candidatos aqui presentes, Furiati, direção da escola, professores. Especialmente aqui quero comentar que eu sei que FAC quer dizer Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, e não o que está no programa de governo do candidato ao lado. Inicialmente, com relação ao nosso plano de governo, nós queremos salientar que quando nós fizemos, principalmente na pré-campanha, nós buscamos nos cercar de pessoas que conheciam bastante a cidade, que conheciam sim os problemas da cidade, pessoas com experiência, e nós realmente montamos um plano de governo totalmente execuível e principalmente um plano de governo visando o nosso futuro, visando realmente o futuro da nossa cidade. Porque Curvelo sempre foi uma cidade dita como uma cidade boa de se morar, mas hoje nós temos realmente uma arrecadação que não está condizente com o crescimento que a cidade está apresentando. E a cidade está crescendo a olhos vistos, e nós precisamos de ter realmente poder de investimento para que a cidade não corra o risco de não ser mais boa de se morar. E até corrermos o risco de termos uma grande favela, né? Isso realmente é o que nos preocupou mais e foi o principal motivo da montagem do nosso plano de governo. Com relação às questões da assistência social, nós colocamos muito claramente, eu venho colocando também na televisão e no rádio, que nós precisamos de envolver as entidades que nós temos. Curvelo tem quase 200 entidades, 3 Rotaries, um Lions, 3 maçonarias, diversas entidades assistenciais. E temos muitos espaços públicos que não são bem utilizados, são subutilizados. Ao envolver essas entidades, ao envolver também o poder público, capacitando todo esse pessoal para que eles mesmos possam fazer até inserção nos programas federais, que existem muitos, até com recursos financeiros bastante vultuosos, nós temos certeza que nós melhoramos muito esse atendimento. E, inicialmente, até com relação ao programa de assistência social, a gente sabe perfeitamente que, ao envolver as entidades, a gente passa a ter uma identificação mais clara dos problemas, da vulnerabilidade que ocorre em nossa cidade e, consequentemente, termos o atendimento mais setorizado e automaticamente envolvendo todos os meios possíveis, com a prefeitura dando assistência através dos CRAS e do CREAS, com as entidades dando essa assistência total. Automaticamente também pelas associações, especialmente com a introdução da internet, nós temos até capacidade de marcar as consultas via associação, via as entidades, até perícias também, e toda essa rede vai funcionar corretamente, tem condição de funcionar corretamente. Paralelamente, na questão da saúde, essa é talvez hoje o principal problema da nossa cidade. Nós temos a UPA ficando pronta, nós temos e sabemos perfeitamente, precisamos de atender a cidade toda e a zona rural com todos os PSFs,
Nós temos hoje só 66% da cidade coberta e o governo federal tem recurso para isso. Mas é claro que a gente tem que bancar, a cidade precisa bancar isso. Em média, os postos de saúde consomem R$24 mil e o governo repassa entre R$6 e R$9 mil. Obviamente, essa diferença, o município é que tem que buscar esses recursos. Com isso, a gente precisa também de montar uma equipe multidisciplinar para que faça a melhor gestão, a melhor observação, não só dos postos de saúde, como dos pronto atendimento. Que a gente sabe que a UPA ficando pronta, vão ter 3 SAMU, pelo projeto que está estipulado, mas o gerenciamento, a observação do funcionamento dos postos de saúde e das unidades de pronto atendimento são fundamentais. Porque quando uma pessoa adoece, toda a família se envolve, os amigos se envolvem. E especialmente aquele atendimento, aquelas informações à família da pessoa, onde ele está, como é que ele está sendo atendido, são fundamentais. E quando você tem também essa equipe em forma de rodízio, você pode também obter as informações de dentro do hospital e de dentro dos postos de saúde. Se as enfermeiras estão atendendo corretamente, se os médicos estão cumprindo o horário, e automaticamente essa equipe vai ser a presença do prefeito e a presença do secretário de saúde em todos esses momentos. Na geração de empregos, nós temos que ter, aí sim, uma efetiva ação muito forte, porque nosso ICMS está à metade do fundo de participação dos municípios, ao contrário de outras cidades, até de menor porte do que Curvelo, que tem o ICMS maior, né, no orçamento do nosso município. Nós precisamos de inverter essa situação, automaticamente, dando ao nosso comerciante local uma diminuição dos seus impostos, dos impostos municipais, alvará de funcionamento, ISS, nós vamos estar esquentando o nosso comércio. São mais de 8 mil comerciantes cadastrados na prefeitura. Não estou dizendo com isso que os que venham de fora também não tenham o acolhimento. Claro que sim, tem que ser acolhidos da mesma forma como sempre foram, dando terreno, colocando energia, terraplanagem, etc. Mas com os comerciantes locais, entrou prefeito, saiu prefeito, ninguém nunca desonerou o comércio local. E nós temos mais de 8 mil. Se a gente tiver uma resposta de 20%, por exemplo, são 1.600 novos postos de emprego. Eu mesmo já fiz, sem ser prefeito, trouxe o frigorífico Supremo, que após a eleição agora já vai poder ser feito o processo de doação, que vai gerar mais 200 empregos, vai gerar muito ICMS. Fui responsável, sim, pelo acordo entre o proprietário do terreno para a instalação do Autódromo de Curvelo, Autódromo Internacional, que é um complexo de várias pistas, um investimento de quase 500 milhões de reais. O Gustavo está aqui, teve com vários observadores lá no local, inclusive representante da FIA teve aqui em Curvelo. É uma realidade, vai mudar a cara da nossa cidade. Então nós precisamos realmente de ter consciência de que nós só podemos ter uma cidade com responsabilidade, tendo dinheiro para investir, quando a gente tem o comércio, quando a gente tem o dinheiro girando e quando a gente tem poder realmente de investir. Senhor claro, já usou 7 minutos do seu tempo, tá? Ok. É claro que nas outras áreas, como pavimentação, que ainda restam algumas ruas de loteamentos antigos, porque hoje os loteamentos só podem ser feitos com toda a infraestrutura, nós vamos ter mais facilidade, porque a gente representa uma coligação que nunca houve aqui em Curvelo, que é a base mesmo da coligação do governo federal. Todos vocês sabem, viram na televisão, nos jornais, o governo do estado é o que mais deve, o governo do estado de Minas Gerais é o que mais deve na federação, tem uma dívida de 255 bilhões de reais e agora está pedindo um aval do governo federal para endividar um pouco mais. E tudo que a gente paga, 28% em média, fica com o governo federal. 8% com o governo de origem do produto e 3% com o município. Então é claro que quando a gente tem ao lado o governo federal, as coisas facilitam bastante. Em média, a contrapartida é de 10%, então você potencializa seu investimento. Se você tem 1.000, passa a ter 10 mil para fazer uma rua, para asfaltar um local, para colocar um posto de saúde, você faz 10, colocar uma escola, você faz 10. E isso nos deu muita força em montar esse programa de governo, não só também nas áreas de esporte, lazer e turismo, que nós temos bastante
recurso para isso e temos como captá-los. O Cefet está aí para treinar a mão de obra. Foi, sim, Virgílio Guimarães, com Gabriel Guimarães, que trouxeram o Cefet. Todo mundo sabe disso. Inclusive dispensaram os 2 milhões que o município colocou à disposição. É realidade que nós temos condição de treinar mão de obra, não só rápida. Foi colocado agora pelo Gabriel 1.500.000 para 2 cursos de nível superior, engenharia ambiental e engenharia elétrica, mas eu acho que nós temos que discutir de forma principalmente participativa, e meu governo vai ser um governo participativo. Esse é o principal mote do nosso plano de governo. Também outros cursos de nível superior, para que a gente possa automaticamente estar capacitado, ter poder de investimento e fazer realmente uma cidade evoluir, acelerar para o desenvolvimento, porque nós merecemos. Nós só vimos Curvelo mudar a cara há 70 anos atrás com a vinda da Maré Malha. Passou-se 70 anos e nada de concreto aconteceu em nossa cidade. Chega, nós fomos e somos da geração que quer mudança sim, e que quer ver uma cidade acelerar e não ser uma cidade que fique para trás e que fique olhando Montes Claros crescer e Sete Lagoas crescer. Inclusive também não queremos deputado federal de Montes Claros. Por favor, o seu tempo de 10 minutos foi esgotado. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, vou passar. Eu vou solicitar a distinta plateia que deixe para as manifestações apenas ao final do debate. Nós vamos poder dar uma calorosa salva de palmas para todos os 3 candidatos. Então vamos deixar esse momento da manifestação para o final do nosso evento, por favor. Bom, eu vou passar a palavra para o senhor Maurílio Soares Guimarães para que use os 10 minutos a que tem agora o direito para fazer a apresentação do seu plano de governo. Por favor. Cumprimentar o candidato Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga III, secretário de Agricultura e Meio Ambiente licenciado para se candidatar. Cumprimentar o atual vice-prefeito Henrique Dengef, o nosso mediador professor Friatti, imprensa, professores, alunos, meus senhores, minhas senhoras. Eu sou casado com a Amélia Cristina Diniz Guimarães, infelizmente sofreu um AVC há mais ou menos 8 anos e meio. Tem 3 filhas, fui presidente da MCZ por 3 mandatos, vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara, prefeito de 2001 a 2008. Com muita honra fui convidado pelo governador Aécio Neves a fazer parte do governo dele, ocupando a Secretaria de Estado de Turismo. E, posteriormente, fui convidado pelo atual governador, professor Antônio Anastasia, como presidente da Emater, que é a maior empresa de extensão rural do Brasil, com orçamento de 220 milhões, 2.200 empregados, que está em 788 cidades de Minas Gerais. E me orgulhou muito fazer parte desse governo exitoso que mudou a cara de Minas Gerais. Saí do governo para me candidatar a prefeito de Curvelo, porque gosto de Curvelo e dos curvelanos. E nosso programa de governo, eu quero aproveitar, Friatti, depois passar suas mãos, aproveitei para lançar aqui, que é a 3ª vez que eu venho em um debate, que muito me orgulha fazer parte dessa faculdade, participando ativamente da criação do curso de Direito, e aqui sempre foi conhecido como a Faculdade de Administração. E é um nome popular e que muito deu orgulho aos curvelanos pelas notas que ele tirava, pela excelência da sua educação. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque aqui tem uma tradição de fazer um debate com regras claras e com seriedade. Do nosso plano de governo é uma coisa muito simples, porque nós fomos prefeito por 2 mandatos, exitosos, e não vou inventar moda, criar muita coisa. Nós temos no momento é que recuperar as finanças da prefeitura, uma frota que está sucateada, a limpeza da cidade, não deixar faltar remédio, apoiar os 2 hospitais, Imaculada Conceição, Santo Antônio e o Hospital do Câncer, o Instituto do Câncer, como queira, pôr pronto para o atendimento municipal para funcionar decentemente,
que tenha um atendimento correto, que não falte médico, aumentar os PSFs que nós encontramos com 3, deixamos com 13, né, e completar para cobrimento a toda a cidade e os médicos cumprir os horários que tem que cumprir. Ajudar a PAI, não deixar faltar os recursos. Imediatamente nós vamos dar um ônibus novo e vamos tentar fazer uma nova sede para a PAI. Porque quando a PAI foi feita, tinha em torno de 30, 40 alunos, hoje tem 300. E aquilo foi fazendo um crescimento meio vai precisando, vai puxando e não ficou com o conforto necessário para dar uma melhor educação, um melhor atendimento àquelas pessoas. Nós vamos pôr a usina de asfalto para funcionar, porque ela funcionando, ela não só asfalta todo o Curvelo, como toda a região, porque a capacidade dela é de mais de 60 toneladas por hora. E meu compromisso no plano de governo é de asfaltar 95% das ruas de Curvelo e levar o asfalto a todos os distritos. Nós vamos cobrar da Copasa para que faça esgoto em todos os bairros, porque é uma covardia que não se cobre dos bairros mais distantes que estão há tantos anos, né? E esse saneamento básico foi extremamente importante, porque tinham internamento de 3.000 crianças por ano, caiu para 300, só com esse atendimento que chegou a 85% da cidade. Vamos apoiar a vinda de mais cursos, como os apoiamos aqui, o curso de Direito e o curso de Enfermagem na faculdade lá embaixo. Já tem uma cerâmica funcionando e uma usina de concreto já está instalando e funcionando, porque é a necessidade, né, do concreto. Então isso é que nós criamos naquela época. Está gerando hoje, com certeza, entre os 3, beirando 200 empregos diretos. E já conseguimos, junto ao presidente da Codemig, que hoje assumiu a antiga CDI, um terreno que foi dado para se fazer um distrito industrial. E esse terreno está parado aí há 8 anos. Nós conseguimos que esse terreno volte para Curvelo e nós vamos instalar lá um novo distrito industrial, para que possamos nos trazer novas empresas, dar oportunidade até empresas de Curvelo que queiram expandir e tenham um lugar apropriado, sem trazer maiores problemas e terrenos mais baratos, porque ele é apropriado e vai ter financiamento para isso. Na verdade, você vai na Plantar, você vai na Manes, você vê a metade são mulheres. Então elas não têm aonde deixar os filhos. Então tem que ampliar a creche. Mas depois de ampliar, tem que ter uma coisa que não podia acontecer e que está acontecendo. Aconteceu no passado, nós achamos as creches com 6 meses de atraso e hoje estão atrasando os pagamentos das creches. Nós vamos também trabalhar e trabalhamos com as associações comunitárias, passando todos aqueles recursos que nós combinamos, que foram previamente acertados dentro do orçamento, repassamos a todas, sem exceção, que apresentaram os projetos condizentes. A Avenida Brasil é uma realidade, foi um compromisso do governo estadual comigo, porque em 2008 nós fizemos um projeto, entregamos na época ao DR, foi um projeto dentro do padrão. Então o governador Anastasia me concedeu essa grande obra e me deu esse prazer de poder trazer essa notícia para você. A Avenida Brasil vai fazer parte da estrada de Curvelo a Cordisburgo e começa no ano que vem. Isso foi falado no nosso programa de televisão pelo próprio secretário, meu amigo, o Danilo de Castro. E é uma obra que vai mudar a cara de Curvelo, porque esse asfaltamento de Curvelo para Sete Lagoas vai aproximar Curvelo do desenvolvimento de BH, da grande BH, que está ficando inchada, e isso vai dar mais oportunidade de vir para cá, porque nós ficamos espremidos entre a área da Sudene e a grande BH. E por isso não vieram tantas indústrias, porque os benefícios que tem a área do Sudene não são concedidos aqui, mas a proximidade de Belo Horizonte e com as 2 estradas asfaltadas com as vias de acesso, com certeza virão mais benefícios, mais indústrias, mais comércio. Inclusive já fui procurado por uma grande distribuidora, uma multinacional, querendo instalar um centro de distribuição aqui em Curvelo. E falou que tão logo passam as eleições, dará prosseguimento a essa conversa que nós tivemos. Vamos também
dar o título de propriedade a todos aqueles terrenos que estão ocupados há muitos anos e as pessoas não pagam o imposto, têm a posse e não têm o título. Isso já foi conversado com o secretário Wander Borges e no início do ano, com certeza, nós já estaremos trazendo... Conclua a sua fala, porque o seu tempo já está esgotado, por favor. Então, eu agradeço a oportunidade e muito obrigado. Por favor, antes de passar a palavra para o senhor Henrique do Carmo, eu quero informar algumas pessoas de pé lá no final do auditório. Nós temos ainda algumas cadeiras vazias aqui, por favor, se vocês quiserem se aproximar. Então, para a gente concluir esse primeiro bloco do nosso debate, eu vou passar a palavra para o senhor Henrique do Carmo Rodrigues, para que faça uso dos 10 minutos para a apresentação do seu plano de governo. Candidato Viriato, candidato Maurílio, professor Fábio, convidados, acadêmicos, todos, boa noite. Primeiramente, quero pedir desculpa que eu estou com uma forte gripe e estou tendo até dificuldade de estar falando. Se der os tropicão aí, vocês me perdoam, tá? Bom, eu vou iniciar a falar o meu plano de governo. Eu quero dizer o seguinte: eu ser prefeito de Curvelo é um sonho. Eu sou de família humilde, sou casado, tenho 5 filhos e eu me considero realizado. Deus, na sua grande plenitude, já me realizei todos os meus sonhos. Então, agora o meu sonho é ser prefeito de Curvelo para realizar sonho de pessoas que ainda não tiveram oportunidade. E para mim ser prefeito, eu me proponho a trabalhar junto com a comunidade. Dentro do meu plano de governo, o meu governo será um governo participativo, de trabalhar com os clubes de serviços, todas as entidades que fazem parte do Estado, ou particular, as associações de bairros, porque não adianta eu querer fazer um trabalho em um determinado lugar sem não ter a participação do povo. E o que eu conheço de gestor público é aquele que trabalha em todas as áreas, que trabalha para todos. Não adianta eu querer trabalhar somente para a segurança e deixando a educação, deixando a saúde, deixando a infraestrutura de lado. Então, a administração é como se fosse um relógio, quantas engrenagens. Então, eu estou olhando lá no fundo, lá vendo tantas engrenagens lá no fundo. Então, é como se fosse uma engrenagem, cada setor é uma engrenagem. Se nós não colocarmos todas as engrenagens para funcionar juntas, não teremos sucesso. Para a infraestrutura, primeiramente nós precisamos de reformar e adquirir mais equipamentos da nossa frota. Porque hoje nós temos dificuldade até para a coleta de lixo. Que realmente hoje está muito complicado. Nós precisamos de reformar e adquirir mais, porque Curvelo tem crescido a cada dia, a nossa cidade, o progresso está aí acelerado. Então nós precisamos de olhar com mais carinho isso aí. E dessa área eu entendo. Tanto que a minha vida inteira foi trabalhar em obras, trabalhar com equipamentos. Quando na gestão passada foi adquirido esses equipamentos que hoje se encontram. Os equipamentos pesados, eles têm a vida útil de 5 anos. Portanto, esses equipamentos já estão com mais de 12 anos. Já está indo para 12 anos, sei lá, uns 10 anos, vamos dizer, de uso. Então, estão realmente todos sucateados. Então, é preciso de renovar a frota. Na educação, quando eu falo da infraestrutura, eu vou falar de segurança, tudo, a gente tem que botar sempre na educação. A educação, não por ser a mais essencial, mas é a que faz parte de todas as áreas, porque quando há um bom desempenho na educação, o cidadão ele tem
também o desenvolvimento na saúde, porque ele vai saber se alimentar melhor. Se nós, na infraestrutura, nós trazemos a saúde, porque se nós asfaltarmos as ruas, nós vamos diminuir a poeira, a rede de esgoto, né? E assim nós vamos trabalhar dessa forma. Nós temos a usina, que ela está em pleno funcionamento, por sinal, uma usina muito boa. Infelizmente, ela está localizada num lugar não ideal, mas realmente é uma usina muito boa, produz muito asfalto. Nós temos a condição de trabalhar com essa usina, produzindo e asfaltar toda a cidade. Nós temos tanto a usina como o caminhão de baixo custo, que a maioria das ruas que foram asfaltadas aí no passado, foram feitas em cima de calçamento, com o PMF. Então, deu para fazer muito asfalto, porque a base já estava pronta. E a base, ela significa mais de 50% do valor do asfalto. Então, com isso aí já se facilitou. Também foi feito muito a lama asfáltica. Por sinal, as pessoas se enganam, acham que a lama asfáltica é um asfalto fraco, mas não é, porque depende da base. Então, quando nós temos a base, nós podemos usar a lama, desde que depois dela uma cobertura novamente para garantir. E com ela, a gente faz também o recapeamento das ruas existentes. Nós temos que olhar não só construir, fazer mais asfalto, mas nós temos que cuidar do patrimônio existente. Para nós cuidar do nosso patrimônio, nós vamos nas finanças. Porque a finança, nós temos que saber comprar com responsabilidade e aplicar ainda com mais responsabilidade. Porque aí sim, nós vamos ter recurso, para sobrar mais dinheiro para que a gente possa beneficiar mais o nosso povo. E também não sendo também o mais importante, mas que eu olho com mais carinho, é o social. Que não existe em lugar nenhum no mundo onde que possa haver paz se não existir a justiça social. Nós temos que ter justiça social, olhar para nossas crianças. Né? Hoje eu me sinto tranquilo quando eu ando aqui pela cidade e conto com tantos jovens aí, né, que passaram pelas minhas mãos, quando da Guarda Mirim, e hoje nós temos tantos informados aí, cursos superiores, nós temos médicos, temos engenheiros, temos advogados, né, tem muitos formados aqui, tem alguns até estudando aqui ainda, e isso me traz a tranquilidade da minha preocupação com os jovens. O senhor Henrique já usou 7 minutos do seu tempo. Ok. Então essa é a minha preocupação de trabalhar com o social, trabalhando firmemente em cima da infraestrutura, educação e a saúde. Nós temos que cuidar de um todo. Nós temos que fazer todas as engrenagens funcionar. Sem as engrenagens, se uma engrenagem parar, aí pode parar todas as engrenagens. Nós temos que trabalhar dessa forma e com a participação. Serei o prefeito do povo, trabalhando para o povo e com o povo. Agradeço a esta oportunidade de estar aqui falando, deixando aqui um pouco do meu plano de governo. Né? Muito obrigado aos candidatos. Nós vamos passar imediatamente para o segundo bloco. Nele, por ordem de um novo sorteio, o candidato terá 1 minuto para formular a qualquer candidato à sua escolha uma pergunta. Este, por sua vez, terá 3 minutos para a sua resposta, seguindo de 1 minuto de réplica e 30 segundos de tréplica. Vou fazer o sorteio aqui sem usar essa máquina, porque já vi que vou ter vários problemas com ela. Bom, o primeiro candidato sorteado aqui a fazer a primeira pergunta é o senhor Henrique do Carmo Rodrigues. O senhor vai escolher um outro candidato para fazer uma pergunta para ele. Só tem 1 minuto para formular sua pergunta. Por favor, senhor Henrique. Vou fazer minha pergunta para o candidato Maurílio. Maurílio, na minha concepção de administrador,
eu vejo os funcionários como o maior patrimônio de uma empresa. Por eu ser empresário, eu tenho essa consciência. Portanto, devemos investir constantemente em nossos funcionários, garantindo a eles o direito de conforto para o desenvolvimento de suas funções, atividades. Voltando para o funcionário público, quais são as suas propostas em benefício da classe no que diz respeito à garantia da base salarial e demais práticas que venham a garantir a saúde do funcionário público municipal? Eu agradeço, Henrique, a pergunta, porque nós fomos prefeito 8 anos, temos experiência, qualificamos os funcionários, melhoramos a remuneração, nós deixamos que aqueles funcionários que são bons de serviço, que querem trabalhar, fazer a hora extra, porque o bom de serviço ele produz e é o suficiente você pagar a hora extra mais cara, do que você deixar inchar a prefeitura, como é comum em algumas administrações, para achar que tem uma massa de manobra. Eu prefiro ter menos funcionários ganhando mais e trabalhando mais, do que muitos ganhando menos e trabalhando menos. Sobre a saúde dos funcionários, nós fizemos um convênio com a Unimed e levamos a todos aqueles que podiam ter, né, que a condição dele dava para fazer um plano possível para que eles pudessem pagar. E nós, toda a vida, achamos que o funcionário tem que ser bem remunerado, mas tem que ser cobrado e ele tem que trabalhar para fazer jus ao trabalho dele, como é na iniciativa privada. E isso eu fiz no meu mandato. Mas tem uma coisa que eu vou fazer. Além de procurar sempre melhorar o salário, na melhor condição de trabalho também, dando equipamentos novos, melhores equipamentos de segurança, mas levar o vale alimentação aos funcionários contratados. Porque não é justo você criar um grupo de funcionários que fazem o mesmo serviço e um tem uma gratificação muito superior, tem um benefício, do que o outro sendo que faz só porque ele é contratado. Então eu acho que isso não é justo, Henrique. E essa valorização, o funcionário da prefeitura pode ter certeza que eu vou fazer, como eu fiz no meu mandato, dando para eles a dignidade e o orgulho de ser funcionário público. Por quê? Eles viram, porque eu falo sempre, o melhor funcionário que eu já vi na minha vida foi o funcionário público quando quer trabalhar. E o pior que eu já vi também é o funcionário público quando é ruim, que é uma minoria e não quer trabalhar, porque ele atrapalha o que é bom. Muito obrigado, senhor Maurílio. O senhor Henrique tem 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu até me admiro do que você está falando, porque no período de 2001 a 2008, os funcionários teve uma perca de 20,51% dos seus salários. E, inclusive de quinquênio, coisa de férias, essas coisas, foi uma perca enorme. Ou então tem uma meia dúzia de privilegiados lá dentro, né? Porque se propõe agora fazer isso aí, se no passado não foi feito. Com certeza agora, 30 segundos com certeza agora deve ter alguns privilegiados, mas a coisa que a gente deve saber é fazer conta. Porque quando eles comparam o salário mínimo com quem ganha acima do salário mínimo, sabe que há uma defasagem em todo mundo. Porque quem ganha mais sempre tem a correção. Então, primeiro a gente tem que saber fazer conta o que é defasagem salarial e o que é o acompanhar o salário mínimo. Então, nós sempre temos a correção e pagamos o salário mínimo aqueles que tinham o salário mínimo, que a correção sempre, o valor da remuneração do salário mínimo, a correção, é sempre maior do que o que é dado aos que ganham acima. Veja bem que aposentou com X salário, hoje ganha meio X. Então essa defasagem vem lá do governo federal. Muito obrigado. Bom, para que a gente seja democrático também na formulação das perguntas e na apresentação das respostas, cada candidato vai formular uma pergunta e cada candidato também vai responder uma pergunta, para que não haja uma maior valorização de um determinado candidato em detrimento de outro. O segundo candidato a formular uma pergunta para o outro candidato será o senhor Viriato Mascarenhas Gonzaga III, que, por favor, vai formular uma pergunta ao senhor Henrique do Carmo Rodrigues. Senhor Henrique, nós tivemos vários prefeitos em Curvelo e todos tiveram suas contas aprovadas. A pergunta que eu te faço, o senhor tem conhecimento que nos mandatos do nosso candidato
aqui oponente, as contas não foram aprovadas? O senhor sabe dizer se foi por causa da desapropriação da Fazenda da Ponte, que está gerando um processo no fórum, ou foi por causa dessa notificação que o senhor e o prefeito receberam agora na prefeitura de R$3.200.000 de não recolhimento no período de 2007 a 2008? Ou foi por causa do ônibus que está lá no CAIC, que o edital era para ser comprado 0 quilômetro e ele foi comprado usado? Ou foi por causa dos tijolinhos da Praça Central do Brasil, que foram superfaturados? Ou foi por causa da CPI do forró? O senhor tem conhecimento? Ou foi por causa da Copasa? O senhor lembra? O senhor sabe por quê? O senhor Henrique tem 3 minutos para a sua resposta. Vereador, essa questão da prestação de conta, essas contas não foram aprovadas ainda, estão lá no tribunal, e por ela estar no tribunal, ele não pode ter conhecimento qual, né, como você citou tantas aí, eu não sei dizer por qual que está prendendo, né, essa prestação de conta lá. Certo que ela está no tribunal, e o Tribunal de Contas que tem que dar esse parecer e mandar, né, para a Câmara, né, se lá não for decidido, mandar aqui para a Câmara para decidir. Eu gostaria de ter um direito de responder, porque eu fui citado de uma forma até deselegante pelo candidato, que parece até um pouco transtornado. Não, eu gostaria até que ele respondesse. Eu gostaria, inclusive, que ele respondesse, porque a pergunta eu queria fazer, obviamente, direta para o candidato. Por favor, mas eu vou pedir mais uma vez à nossa distinta plateia que se contenha, evite qualquer forma de manifestação. O senhor Viriato, ele vai ter o minuto da réplica, que tem direito, ao final do ciclo das perguntas e respostas, o senhor Maurílio então terá 1 minuto para poder responder ao comentário que foi feito a ele. Então, primeiro vamos encerrar o ciclo. O senhor tem 1 minuto, depois o senhor Henrique 30 segundos, o senhor Maurílio 1 minuto ao final. Bom, todos esses questionamentos que eu fiz são as dúvidas que eu tenho, eu acredito que são as dúvidas da população também de Curvelo. Inclusive estão todos aqui, eu posso passar ao mediador, tem inclusive um fax, um e-mail do filho do dono do terreno, Fazenda da Ponte, que foi citado agora há pouco, na instalação da Votorantim agora, dizendo que o terreno foi comprado por 140 mil. E dizendo que as assinaturas dos seus pais não conferem com o endosso dos cheques. Isso é motivo de processo, está no fórum. Então, como 1 milhão de brasileiros assinou abaixo-assinado para se votar num candidato ficha limpa, é uma dúvida que eu tenho e acho que de toda a população brasileira. E a dúvida, inclusive, se ele vai tomar posse, se ganhar, e se tomando posse, se não vai ser cassado futuramente. Muito obrigado. Senhor Viriato, por favor, senhor Henrique tem 30 segundos para a sua tréplica. Eu já me sinto esclarecido pelo... Por favor, o senhor Maurílio Soares Guimarães, como foi citado na pergunta, tem 1 minuto para seus comentários. Meus caros alunos, existe uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu nunca tive minhas contas rejeitadas, porque se eu tivesse as contas rejeitadas, eu não teria trabalhado no governo Aécio Neves, no governo Anastasia, e não seria candidato. Há sim um processo contra mim sobre a aquisição desse terreno, que são 108 hectares, comprado por R$349 mil, de 2 ou 3 pessoas, que foi uma licitação, uma compra feita pela prefeitura, e que o responsável direto por isso, que eu delegava e cobrava, é o secretário João Alves da Fonseca Filho, que hoje continua secretário, e a controladora Alexandra, que era minha controladora e é deles hoje. E, na verdade, eu vou ganhar a eleição, se Deus quiser, com o apoio de vocês toda a população de Curvelo, vou tomar posse e vou governar por 4 anos, porque eu entrei na prefeitura, aonde eu entrei de cabeça erguida e com as mãos limpas, e saí de cabeça erguida e com as mãos limpas, e não deixei dívida na prefeitura. Se ficou a dívida, ficou dinheiro, porque senão eu não poderia ser candidato. Por favor, muito obrigado. Conclua a sua fala. Bom, encerrando esse segundo bloco do nosso debate, então agora o senhor Maurílio Soares Guimarães vai formular uma pergunta e ela será dirigida necessariamente para o senhor Viriato Mascarenhas Gonzaga III, por favor.
Senhor candidato Viriato Mascarenhas III, você começou com esse autódromo com 15 milhões de reais, foi para 100, 400 e hoje já foi para 500. Eu estive na Federação Mineira de Automobilismo, não existe nada lá. Eu estive na Secretaria de Obras e de Esporte, eu tenho documento aqui, que nunca foi procurado. Sim, foi um empresário na Federação Mineira de Automobilismo, falando que tinha uma ideia, mas não tinha nada mais que uma ideia de fazer um autódromo. E é uma ilusão de falar que vai fazer um autódromo, um hotel 5 estrelas, aqui na fazenda, e falar que aqui está perto de Goiânia. Realmente, está perto de Nova York também, dependendo de você pensar. Por que essa evolução desse investimento tão grande, 15, 100, 400 e 500? Explica isso para que nós precisamos entender a sua matemática. Minha matemática ela é diferente da sua, até porque Vossa Senhoria disse nos seus programas de televisão que o orçamento de Curvelo é de 100 milhões de reais. Mas não foi bem informado pelo seu coordenador Daltinho Canabrava, que na verdade 100 milhões é com os 11 milhões que o Estado transferiu para a saúde plena. Então o orçamento é 89 milhões, tá? Para sua informação. E com relação aos números do autódromo, não houve nenhum número inicial, não. Não sei de onde que o senhor tirou essa informação. Talvez seu coordenador Daltinho também esteja te passando informação errada. O que houve sim foi um pedido de um coordenador de investidores chamado Flávio Bergman, dono da Y Sports, presidente do Motoclube 273, em maio do ano passado, perguntando se haveria possibilidade de conseguir um terreno em torno de 2 milhões de metros quadrados. E desde o ano passado eu fiquei, obviamente, batalhando esse terreno, porque ele me deu várias justificativas plausíveis, porque a saída de Belo Horizonte para o Rio, Belo Horizonte São Paulo, Belo Horizonte Vitória, tem terreno muito acidentado. E como eles querem um terreno muito grande, eles pediram, obviamente, na saída para o norte de Belo Horizonte, sentido norte, onde nós temos uma topografia mais plana. E tive a felicidade de conseguir aqui realmente, na saída de Curvelo para Corinto, na antiga fazenda, na ainda atual fazenda Tamboril, de propriedade de Renato Filgueiras, vou dar todos os nomes, que já fez o contrato de compra e venda com o grupo de investidores, e não de 2 milhões de metros quadrados, mas sim de 3 milhões de metros quadrados, porque os investidores pensaram também numa área para que se lá faça uma espécie de um Alphaville, um condomínio de luxo. E esse pessoal, candidato, eles andam de helicóptero. Não tem essa não, desce em Confins está aqui perto, o nosso aeroporto com 300 metros e um recapeamento já pode pousar inclusive grandes aeronaves, já pousam jatos. E se o senhor não sabe, os autódromos são feitos hoje nas cidades do interior, igual Canoinhas no Rio Grande do Sul, né? Igual Cascavel no Paraná, porque a cidade grande, além do terreno ser muito caro, existe toda uma logística de carretas, de envolvimento para que se faça realmente acontecer esses eventos. E aqui esteve sim, porque eu mesmo acompanhei, representante da Federação Internacional, nós temos os depoimentos que estão gravados na televisão, vocês todos viram, parece que também você não está assistindo meus programas de televisão. Sugiro que o senhor assista nosso programa de televisão, porque estão muito bons e são programas bastante elucidativos, trazendo realmente o que Curvelo precisa, que é nosso desenvolvimento. E aí sim, nós precisamos de ter consciência do que nós estamos falando. Muito obrigado, senhor Viriato. Por favor, senhor Maurílio, tem 1 minuto para a sua réplica. Eu tenho aqui a resposta do subsecretário de Esportes, Adenilson Dalino de Souza. Caro Odaí, hoje conversei com o Toninho, vice-presidente da Federação Mineira de Automobilismo, sobre o assunto abaixo descrito. Segundo ele, há 2 meses atrás, um fornecedor que ele não quis dizer o nome, solicitou a visita do presidente da federação em Curvelo para conhecer uma área onde possivelmente seria instalado um autódromo internacional. Ele disse que esse é um projeto embrionário, que só existe a ideia, não existe nenhum projeto arquitetônico e muito menos executivo. O mesmo ainda informou que o senhor Maurílio, candidato a prefeito na cidade, 2 vereadores, já procuraram a federação para saber mais notícias sobre o assunto, pois o atual prefeito tem vinculado a instalação do autódromo na cidade.
Na verdade, não é o atual prefeito, é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Passa suas mãos, vereador, porque é um documento oficial. Por favor, Henrique, passa aí. Muito obrigado. O senhor Viriato, por favor, tem 30 segundos para a sua tréplica. Não tem nenhum envolvimento de dinheiro público. É claro que ninguém vai te dar essa informação. Envolvimento é só de dinheiro privado. Só privado. Não tem envolvimento de dinheiro público. Então é lógico que o senhor está realmente mal informado. E esse descrédito, essa desconfiança é que eu não quero mais em Curvelo. Eu quero em Curvelo que a gente tenha, sim, confiança para poder entender que as coisas podem acontecer aqui, sim. Porque senão nós vamos ter só esse pensamento negativo, só esse pensamento para baixo. Eu quero que Curvelo acelere mesmo. Está esgotado. Muito obrigado aos 3 candidatos. Nós vamos passar agora ato contínuo para o terceiro bloco do nosso debate, que será constituído da seguinte forma. Serão sorteadas 2 perguntas para cada candidato, pela ordem da composição da mesa, alternadamente, formuladas pelos acadêmicos da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Cada candidato terá 2 minutos para responder cada pergunta. Respondida a mesma, o mediador sorteará outro candidato para comentar a referida resposta no prazo de 1 minuto. Será permitida tréplica de 30 segundos para o candidato questionado. Bom, vou tirar aqui uma pergunta feita aqui na faculdade. Então nós vamos seguir a ordem da composição da mesa. O senhor Viriato Mascarenhas Gonzaga III vai ser o primeiro a responder. Por favor, com relação a empregos, vocês vão trazer indústria para Curvelo? O senhor, por favor, tem 2 minutos para responder a pergunta do nosso acadêmico. Bom, eu já até... Alô, tá baixo, meu. Eu já até comentei com relação a essa desoneração dos nossos comerciantes locais. E tenho convicção de que a resposta ela é muito positiva e ela é rápida. Mas nós também temos no nosso programa de governo os arranjos produtivos locais como uma ferramenta de trabalho muito poderosa. Porque hoje todos os setores eles são organizados através dessas APLs, que fazem realmente a organização, não só da compra, como da venda, como da assistência contábil, como da assistência técnica, do treinamento da mão de obra. Temos também, é claro, que buscar essas parcerias vindas de fora. Insistindo, quando eu disse do frigorífico supremo, salientando da diferença de frigorífico e matadouro, sem que uma coisa não interfira na outra. Um é frigorífico, congela carne e exporta, pode até exportar. O outro é matadouro para se atender os açougueiros aqui da região. E isso também é outra questão que nós temos no nosso plano de governo, que vai gerar não só mais emprego, como também mais renda, como também mais oportunidade para os açougueiros, produtores e uma carne de melhor qualidade. Temos, obviamente, que dar esse treinamento dessa mão de obra e total condição no Cefet, nos espaços públicos também, nas escolas à noite, para que a qualificação da mão de obra seja rápida e seja até com cursos rápidos. Há pouco tive com o chefe de obras aqui da Orca, que é a construtora que está fazendo a demolição da cooperativa, e ele comentou que não está tendo condição, não está conseguindo contratar pedreiro, eletricista, bombeiro. E são cursos rápidos que podem perfeitamente ser também feitos no Cefet e nas escolas públicas no horário noturno. Por isso, eu acho que a gente resolve isso com uma certa tranquilidade. Muito obrigado, senhor Viriato. Para comentar a sua pergunta, será sorteado aqui o senhor Maurício Soares Guimarães. Bom, realmente o candidato mostra total desconhecimento e despreparo, porque na verdade ele faz parte da administração atual, que está lá PMDB, PT e PSB, que faz parte do governo federal. E quando ele fala em desonerar os comerciantes, ele tem que lembrar que a lei de responsabilidade fiscal fala, você para desonerar, para conceder algum benefício a alguém, você tem que onerar a outro. Então eu gostaria de saber quem que ele vai onerar para desonerar os empresários
que ele quer trazer esse benefício. Porque nós não temos recurso suficiente, o orçamento da prefeitura não é suficiente para fazer esse tipo de gracinha que às vezes as pessoas querem fazer. Nós temos que ter responsabilidade e gerar emprego, não é falando que vem isso, que vem aquilo, e nunca vem. Porque poderia estar vindo, eles estão 4 anos aí, foi criada uma secretaria para que ele pudesse mostrar serviço. E eu não estou vendo isso. Na verdade... Por favor, seu tempo está esgotado. 1 minuto, o senhor Viriato tem 30 segundos para a tréplica. Bom, primeiro que eu fui secretário no período de 2 anos e pouco. E o que eu fiz bem feito. Fiz não só o aterro sanitário que vai passar a operar a partir de amanhã, inclusive em parceria com a FAC, fizemos um esquema muito bom de gerenciamento na Ascari e fiz também o matadouro que está lá sendo concluído. E despreparo, eu acredito que é Vossa Senhoria, porque, na verdade, falar que não tem condição de gerar emprego, desonerando, é claro que a Câmara aprovando, a lei fica aprovada. Senhor vereador, por favor, seu tempo está esgotado. Muito obrigado. Agora será sorteada uma nova pergunta, desta feita para o senhor Maurício Soares. A pergunta é o seguinte: hoje em Curvelo existe uma baixa retenção de mão de obra qualificada. Com isto, os formandos de cursos superiores são obrigados a mudar de cidade. Qual será seu projeto para a retenção da mão de obra específica